Graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Hoje eu quero falar com você. Você que está vivendo uma vida absolutamente desajustada, uma vida louca, uma vida sem paz. O que você vai fazer hoje pensando no amanhã? Você sabe que o amanhã vai chegar? Eu me recordo, há 46 anos atrás, quando Jesus me chamou para conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, o Reino. Alguém me disse isto: no futuro, o que você fizer hoje será determinante para o seu amanhã e para o seu futuro. Então, o que você está fazendo hoje com a sua vida? Você está pensando no amanhã? Eu quero lhe falar sobre esse assunto usando um tema: procrastinação. Você já ouviu falar de procrastinar? De adiar? Pois bem, grande parte das pessoas adiam coisas para amanhã, para depois, e acabam não fazendo. Esta é a verdade. Todas as vezes que se começa um novo ano, na primeira semana, muitas pessoas fazem projetos, ou mesmo viram o ano com uma lista de projetos. Este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou cuidar da saúde, este ano eu vou voltar a estudar, este ano eu vou priorizar o amor, este ano eu vou fazer com que aquele empreendimento seja... Enfim, passado uma semana, dizem as estatísticas que 95% das pessoas que fizeram votos, que decidiram coisas, acabam nunca fazendo. E às vezes, uma semana depois, nem se lembram mais. E aquela dieta vai sendo adiada, aquela viagem vai sendo adiada, aquela reconstrução familiar vai sendo adiada. Isso se chama procrastinação, que é adiar, adiar e acaba não fazendo. Eu sei que você e muitas pessoas podem ter, ou alguém que está participando do programa, pode ter um pouco de dificuldade de ver hoje o que é importante na vida pensando no amanhã. E você sabe que muitas pessoas estão apenas adiando, procrastinando, porque elas não priorizam. Há coisas que você tem que priorizar na vida. E há pessoas que não priorizam, estão como que perdidos. Um dia pensam numa coisa, outro noutra, depois se esquecem, depois voltam atrás. Especialmente, volto a dizer, as pessoas que têm projetos de perder peso. Todo o início do ano a pessoa diz: não, este ano, termina o ano e não aconteceu nada. Porque não priorizaram. E você sabe que muitas pessoas vão se perdendo, procrastinando coisas importantes na vida, porque elas se envolvem nas redes sociais. E as redes sociais se tornaram uma doença, uma enfermidade, uma dependência. E há pessoas que gastam 5, 6, 8 horas por dia mergulhados nas redes sociais e se esquecem da vida. Então, talvez você precisasse de ouvir hoje um pastor, um bispo, um amigo, que lhe dissesse: não procrastine mais. Quantas vezes você tem dito: eu quero ser feliz? Está se passando 1 ano, 2, 3, e você não é feliz. Procrastinou o amor, procrastinou a felicidade, procrastinou o estudo, procrastinou o cuidar da saúde. Agora há pessoas participando do programa com diabetes, com hipertensão, problemas cardíacos, disseram: um dia eu vou cuidar da saúde, um dia eu vou fazer uma dieta, um dia eu vou começar a caminhar, um dia eu vou voltar a fazer exercício.
e nunca fizeram. Agora imagine você, quantas pessoas estão procrastinando, por exemplo, as suas relações. Há pessoas que precisavam de discutir uma relação, simplesmente estão empurrando a vida. E você sabe que às vezes abre um fosso nas relações, cria uma brecha nas relações, porque ficaram adiando marido conversar com a esposa conversar com o marido, pais conversando com os filhos. Isto é uma arma do inimigo. E claro que a procrastinação, o adiar coisas que acabam por nunca serem feitas, ela tem a ver também com pessoas que são facilmente dominadas por crises de ansiedade. Quando a pessoa está numa crise de ansiedade, ela desvirtua o que deve ser feito. Desvirtua. Se ela tem um propósito de estudar, de criar uma carreira, fazer um concurso público, de se casar, de cuidar da saúde, por causa de uma crise de ansiedade em relação ao que não aconteceu, procrastinou e adiou, que a pessoa acaba por desvirtuar. Em vez de ir para o caminho do progresso, ela vai procrastinando, vai adiando a sua vida. Claro que você já ouviu os meus colegas psicanalistas e psicólogos dizerem: mas isto pode ser um TDAH, um transtorno de déficit de atenção de hiperatividade. É verdade. Normalmente as pessoas que sofrem TDAH, elas são pessoas que procrastinam a vida. Porque elas têm um transtorno, elas têm algo que as domina. Às vezes pessoas com grande agressão, agressivas, são pessoas que normalmente procrastinam. Pessoas de grande excitabilidade, um dia estão eufóricos, outro dia, são pessoas que vivem procrastinando a sua vida. A falta de moderação, a desculpa do esquecimento, as crises de raiva, a depressão, a melancolia, tudo isto são sinais de vidas desorganizadas e que acabam por nunca realizarem os seus sonhos nesta vida. Tem uma vida desorganizada. Tem distúrbios constantes na vida. E se elas não tomam uma decisão peremptória, taxativa, não, agora chegou a hora, essas pessoas nunca serão nada na vida. Eu conheço pessoas que há 20, 30 anos disseram: Apóstolo Miguel Ângelo, este ano eu vou voltar a estudar, porque eu quero uma carreira nesta área. Passaram-se 20 anos, a vida desorganizada, mergulhados em crises existenciais, mergulhados nas redes sociais, se esquecem da vida. É como se a pessoa vivesse constantemente num distúrbio. E claro que isto afeta a família toda. Afeta a família toda. Há decisões que não podem ser adiadas. Eu me recordo há muitos anos atrás, veja, vou fazer 42 anos de ministério, mas há 42 anos que eu estou na obra, 46 na obra de Deus, 42 como pastor evangélico e cristão, e isto há quase 4 dezenas de anos, não é verdade? Eu me recordo que eu estava com a minha documentação no Ministério de Educação e Cultura para adaptar o meu currículo da minha formação de Angola, como professor, dei entrada na minha documentação para ser adaptada ao currículo brasileiro e ter o meu diploma aqui no Brasil. E eu me recordo que eu fui 1, 2, 10, 20, inúmeras vezes e nunca havia uma resposta sobre o meu processo. E vim depois a saber que muitas pessoas que imigravam para o Brasil traziam diplomas falsos e tentavam
que o Brasil reconhecesse, o Ministério da Educação e Cultura os reconhecesse. Então, conversando com uma pessoa, ela me deu uma instrução muito interessante. Ela disse: pastor, não fique mais perdendo tempo. Se o senhor tem formação, vá a uma escola, faça provas, faça um vestibular, entre na faculdade e faça o seu currículo brasileiro. Senão o senhor daqui a 50 anos vai dizer: eu estou esperando o Ministério da Cultura resolver o meu problema. Eu fiz isto. Fui fazer provas no Rotary Club, fui fazer vestibular, entrei para a faculdade, Gama Filho na época, fiz o curso de Direito. Um dos cursos que eu tenho, de formação superior, e tive média de 9,6 na formação, ganhei a medalha de ouro da faculdade, porque eu disse: agora vai. Mas muitos que começaram comigo, um ano depois já tinham parado a faculdade, um ano depois já não participavam mais da vida acadêmica. E até hoje devem estar dizendo: um dia eu vou me formar. Então, a procrastinação acaba por afetar a família toda. Começa a pessoa a viver de impulsividade, tanto profissional, quanto social, quanto afetiva. Começa a ter uma baixa autoestima, porque a pessoa diz: eu não fiz, eu tenho desejo de fazer, não consegui, não tomei decisão, estou arrastando, estou adiando. E na realidade é porque a sua autoestima está lá embaixo. Ela acha que nunca vai conseguir, ela acha que nunca vai alcançar. Agora o problema é que normalmente as pessoas que procrastinam e adiam decisões que teriam que ser tomadas passam a viver dependentes de drogas. Passam a ter uma tendência a vícios. Jogo, álcool, têm um temperamento explosivo. Tem uma inquietude muito grande no seu coração. É isto tudo que os faz desistirem da vida. É isto que eu venho tratando desde o início do programa. Eu sei que quem desiste fácil das coisas da vida, quem não é perseverante, quem não é persistente, nunca alcança nada. E aí vem os transtornos. Por exemplo, transtorno afetivo bipolar, os tiques nervosos. Então nós temos que entender que a procrastinação é uma armadilha do inimigo. É uma armadilha, são setas e dardos que vão se instalando, são transtornos que vão acontecendo, que a pessoa deixa de fazer hoje porque ela não pensa no amanhã. E o amanhã chega. Todas as decisões que eu tomei, todas as decisões proféticas que foram tomadas e que eu ouvi de Deus naquela época, todas eu cuidei. Eu fui fiel. Eu segui palavra por palavra. Eu me agarrava à palavra profética gravada no tempo em cassete e ouvi 1, 2, 10, 20. E eu sabia que eu tinha passos a dar na vida e que não podia, de forma alguma, deixar de o fazer. Eu nunca procrastinei nada na vida. Nada. Porque eu descobri isto facilmente à luz da Bíblia, que se não houver confiança, se não houver perseverança, nós não alcançamos nada na vida. Você tem adiado a sua felicidade? Diga-me, por quê? Há um transtorno na tua vida? Há uma depressão profunda? Há um TDAH? O que está se passando na sua vida? Mas deixa eu lhe dizer, entre nós, na realidade é a falta de Deus. É a falta de Jesus. É a falta de uma base bíblica e espiritual. É a falta de você amar a igreja e viver a igreja. Ninguém pode dizer que ama Jesus se não amar a igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Você tem que amar Jesus, você tem que amar a igreja. Você tem que conhecer o Evangelho. Você tem que seguir a palavra de Deus. E você tem que dar passos seguros e firmes, dizendo: o que eu quero hoje
pensando no meu amanhã. Não vou adiar mais nada. Então, nós temos uma filosofia em casa, eu e minha esposa, Bispo Roxana, se é para fazer, façamos. Se é para fazer, façamos. Não é, se é para fazer, vamos adiar, adiemos. Não, é para fazer, vamos fazer. E é isto que tem consolidado o meu ministério, o meu chamado todos os dias, porque eu sou um homem de perseverança. Eu não procrastino. Eu não dou aso ao inimigo. Eu não permito que transtornos ocupem a minha mente e o meu coração, impedindo de eu realizar os sonhos da minha vida. Você tem um sonho. Você tem um sonho. O Espírito está falando a você. Esse sonho começou quando? Apóstolo, foram há 20 anos atrás. 20 anos passaram e você não realizou nada. Olhe como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, o livro do pregador. Ele diz assim no capítulo 3, Salomão dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, Salomão tinha isto claro na sua vida. Há um tempo para todas as coisas. Agora você sabe que se você adiar aquilo que seria no tempo de Deus para a sua vida, quando você adia, quando você diz para o ano, daqui a um ano, daqui a 6 meses, no próximo ano, quando virar o ano, quando as coisas melhorarem, quando não houver mais pandemia, quando a economia estiver sossegada e você está adiando teu empreendimento, a tua carreira, teu sucesso, a tua felicidade. Para mim, o mais dramático da procrastinação é quando se adiam coisas do coração. É dramático. Eu conheci pessoas que adiaram serem felizes, serem felizes, adiaram, até que um dia, num leito de CTI, me disseram: apóstolo, se eu sair desse leito, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar com a minha família mais tempo, que eu nunca dei conta disso. Adiaram estar em família, adiaram sentar num tapete para comer pipoca e ver televisão. Adiaram começar uma carreira, adiaram. E depois há um tempo, como tem tempo de nascer e tempo de morrer, que já não há mais tempo. Então eu vim hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para lhe dizer: há tempo para todas as coisas. Chegou o teu tempo de abraçares o Evangelho, de abraçares a obra de Deus, de entregares a tua vida a Jesus, de te renderes diante dele. Agora mesmo, nós os dois aqui, o Senhor é testemunha. Entrega a sua vida, diga: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida, eu não quero mais viver com um pé na vida espiritual e um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu quero uma vida com foco, com persistência, com perseverança, com confiança. Você sabe por quê? Porque a nossa confiança tem o quê? Grande galardão, grande recompensa. Todas as histórias bíblicas, todas as passagens bíblicas de grandes conquistas foram pessoas que não procrastinaram. Desde o tempo, quando disseram, o Senhor disse a Moisés: vai lá, fala com o faraó e diga que liberta o meu povo. Ele disse: mas eu não posso, eu tenho dificuldade de falar, tenho língua pesada, não tem problema, eu vou colocar Arão do teu lado, você vai ser Deus para ele, vai lá, fala. E ele foi e começou a grande libertação do povo.
Quando um gigante começou a atormentar uma nação, a atormentar um rei, todo mundo tremendo, houve um garoto jovem, pastor, de boa aparência, sisudo, de poucas palavras, mas um homem firme chamado Davi, de boa aparência, olhos bonitos, de bom quilate familiar, que diz: eu não vou permitir que esse gigante continue dominando esta nação. Eu vou enfrentá-lo. Ele tomou a maior decisão da vida, porque foi em cima dessa grande derrota de Golias que ele se tornou o grande rei, o grande conquistador, um grande comandante. Porque ele não procrastinou. Saul tinha procrastinado. O povo estava trêmulo. Cada vez que o gigante dava um grito, todo mundo dizia: oh! Mas, meu amado, no dia em que Davi disse: é hoje, ele confrontou o gigante, pegou a sua pedra na sua funda, atirou, e naquele capacete de bronze havia um espaçozinho que a pedra foi lá. Porque ele decidiu. Você tem que decidir hoje o que você quer hoje, pensando no seu amanhã. Com Jesus, eu lhe garanto, você será sempre mais que vencedor. Espero por você. Eu tenho um convite agora, porque amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. Eu estarei ministrando a palavra, estaremos orando pelas famílias, estaremos cuidando com temor e com tremor da nossa vida espiritual. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, Campinho, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Não há distâncias, nem quilômetros de distâncias quando se ama a Deus. Quando se ama a Deus, se ama, obviamente, a igreja, o corpo de Cristo. Gostaria muito de ser o seu pastor, gostaria de cuidar da sua vida espiritual. Venha estar conosco. Quero terminar o programa expressando minha gratidão a Deus, porque posso ser um instrumento por Ele chamado, por Ele consagrado para abençoar vidas. E quero deixar aqui uma palavra de gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive e, em particular, ao casal Rodrigo e Fabiane Ambrósio. Eu amo este casal de Deus, jovens empresários, donos do Turbo 1000 em Vila Emil Mesquita, mas que têm uma visão espiritual tremenda de entenderem que o Evangelho tem que ser pregado, porque é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que transforma, resgata vidas. Eles têm sido instrumentos de suporte à pregação do Evangelho. Rodrigo e Fabiane, a minha eterna gratidão por vosso compromisso com o reino, em nome de Jesus. Bom, e agora estamos terminando o nosso programa. Obrigado à minha equipe de televisão. Em nome de Jesus, gostaria tanto que você não procrastinasse mais a vinda à igreja. Você sabe que há pessoas me ouvindo que há 10 anos, eu estou aqui na televisão há 30 e poucos anos, mas há 10 anos, 12, 15 anos, um dia eu vou à igreja deste profeta. Você não pode adiar mais. Aguardamos por você amanhã, 9 da manhã ou 6 da tarde. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, povo da Cristo Vive, nossa equipe de televisão, Rodrigo e Fabiane Ambrósio, todos juntos dizemos graça e paz. A decisão de hoje mostrará o seu futuro glorioso. Graça e paz.